Olá, como vai? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Perante o Eterno. E hoje começaremos alguns estudos, uma abordagem de alguns temas bastante importantes. No entanto, gostaria de passá-los de forma respeitosa, mostrando que esse é o meu ponto de vista, o qual eu considero mais plausível, de maior coerência. Caso você tenha um pensamento diferente do meu, você tem todo o meu respeito por isso. E, da mesma forma, eu também gostaria que você respeitasse o meu, tá bom? Como disse no vídeo anterior, a certeza incerta, caso você não tenha considerado outro ponto de vista como este, eu peço que atente para ele e analise por essa perspectiva também. Afinal de contas, cada ponto de vista é visto de um ponto. Lembrando que a Bíblia não está preocupada em provar nada. As informações apenas estão lá. Somente aquele que está entronizado como Senhor e soberano do tempo não tem princípio e nem fim. Deus está além do tempo e do espaço. Afinal, Ele criou o tempo e o espaço para que nós pudéssemos vir a existir, pois só Ele é eterno. Com essa mente que nós temos, uma mente finita, para tudo tem um início, nós começaremos o nosso estudo do começo. Gênesis capítulo 1, verso 1, onde se lê: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos analisar no estudo de hoje somente a primeira palavra, no princípio. Daí você vai me dizer, então são duas palavras, no princípio. No entanto, nós estudaremos no original, que significa a palavra Bereshit. O texto original diz: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, analisaremos apenas a palavra Bereshit. Embora haja, não vamos nos aprofundar mais do que eu vou passar hoje. Bem, Bereshit é uma palavra em hebraico formada pelas letras em hebraico Bet, Resh, Aleph, Shin, Yod e Tav. Lembrando que o hebraico se escreve da direita para a esquerda. A primeira letra dessa palavra, que é Bet, é a segunda letra do alfabeto hebraico. Embora esteja prefixada, é uma preposição e pode ser traduzida como no, em, para, através de, conforme dependendo do contexto. Assim também na língua portuguesa, nós temos algumas palavras com significado distinto, dependendo do contexto. Por exemplo, a palavra pena pode ser pena de morte, foi condenado, levou uma pena de tantos anos, pena de ave, pena no sentido de dó, isso entre outras palavras conforme o contexto. Assim também é o hebraico. Na palavra Reshit, que começa com a letra Resh, tem em sua imagem hieroglífica, ou também chamada de pictograma, o desenho de uma cabeça. E que em hebraico tem a sua raiz na palavra Rosh, que significa cabeça. A palavra Reshit tem em sua raiz as letras Resh, Shin e Tav, que se origina as palavras Rosh, cabeça, Rishon, primogênito ou primeiro, Rash, princípio e primazia. Olhando para essas palavras, nós podemos ver e entender o que Paulo quis dizer lá em Colossenses do 13 ao 19. Diz assim, a leitura: Ele nos libertou
do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha aí Paulo mostrando Jesus em Gênesis 1. Né? Há uma palavra da raiz Bereshit, primogênito, pois nele, a preposição be sendo usada, a preposição em, mais o pronome pessoal ele, né? Nele, Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado, olha só, por meio dele. Mais uma vez, a preposição be, preposição de, mais o pronome pessoal ele, através dele. E para ele, novamente a preposição be, para. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Mais uma vez a preposição be. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Agora Paulo apresenta outro significado da raiz reshit, cabeça. Ele é o princípio. E outra vez a palavra da raiz reshit. Aqui em grego a palavra é arche. O primogênito de entre os mortos, olha só. E novamente mais uma palavra da raiz reshit. Para em todas as coisas ter primazia. E novamente, primazia. Olha quanta riqueza de detalhes nós encontramos na mesma palavra, bereshit. Porque, continuando, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Olha que maravilha! Em Efésios 1, 22, Efésios 4, 15, Efésios 5, 23, vemos que Cristo é o cabeça. Gênesis 1 não é só uma questão temporal. É a pessoa de Cristo como agente da criação. Não acredita? Então vamos lá. O que diz, por exemplo, João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era quem? O Verbo era Deus. Nós também estudaremos sobre este versículo em especial, tá bom? E aí ele continua. Ele estava no princípio com Deus. Olha só que riqueza de detalhes agora. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Olha só. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Mais uma vez mostra o quê? Jesus como agente de toda a criação. Quando vamos, por exemplo, para Hebreus capítulo 1, verso 2, diz assim: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual, o quê? Também fez o universo. Há muito mais na Bíblia do que nós podemos enxergar. Um simples versículo pode mostrar muito mais do que esse mesmo e simples estudo. Então, até o próximo estudo.